acho que se eu fosse colocar um título nesse capítulo 18 de Mateus, seria O Discípulo é Sem Noção. É, realmente, os discípulos de Jesus e nós que somos muito parecidos com os discípulos de Jesus também agimos de forma muitas vezes sem noção e a gente vai ver isso nesse capítulo 18. Mas antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Seja bem-vindo e eu gostaria de te pedir que você se inscreva neste canal, tá bom? Deixa o like, se quiser comentar, pode comentar. Quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas curtem, aí o YouTube vai entendendo que é um conteúdo bom, relevante, e aí ele vai distribuindo aí para outras pessoas. Então peço aí a sua ajuda, se quiser compartilhar também, fique à vontade, tá bom? E nós estamos aqui numa caminhada estudando o livro de Mateus, então tem uma playlist, né? Até o capítulo 18, que é este, mas vai ter os outros. Estamos na caminhada de 1189 semanas e cada semana nós estudamos um capítulo da Bíblia. E hoje chegamos ao capítulo 18 de Mateus. E esse capítulo é o que eu disse no início, ele é assim, revela o orgulho, porque vai falar sobre orgulho dos discípulos e o quanto eles, coitados, sei lá, eles viveram com Jesus lá há tanto tempo, Jesus já estava falando para eles de que iria para Jerusalém, eles tinham visto muita coisa e mesmo assim havia uma dureza de coração, havia uma dificuldade no crescimento. Isso de certa forma nos consola, porque dá para perceber que Deus está trabalhando nas nossas vidas como estava na vida dos discípulos, mas é um processo longo, lento e que nós temos altos e baixos, né, nessa caminhada. Então, anime a continuar seguindo ao Senhor, por mais que você tantas vezes haja de forma como os discípulos, sem noção, orgulhoso, porque o capítulo começa dessa forma, né? Os discípulos perguntam a Jesus. Olha só a pergunta que eles fazem a Jesus. Nesta ocasião, vou até ler o versículo 1. Eu sempre leio a nova versão transformadora, pelo menos é a que eu tô lendo nesses vídeos. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Olha só a pergunta dos discípulos. Talvez quem fez essa pergunta talvez foi até Pedro, né? Não sei. Talvez ele queria que Jesus virasse para ele e falasse: ô Pedro, é você é o maior no reino dos céus. Talvez os discípulos gostariam de ouvir de Jesus: vocês que estão me seguindo são os maiores no reino do céu, né? E aí Jesus quebra as pernas de todo mundo, revelando que o caminho para humildade, para a grandiosidade, é o caminho da humildade. Para ser grande, precisa primeiro ser pequeno, ou se colocar como pequeno, ter essa atitude. Porque aí Jesus faz o quê? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles, uma criança pequena. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que para ser grande é necessário ser humilde. E o ser humano tem uma dificuldade muito grande com a questão do orgulho. O orgulho não é uma questão se você tem ou se você não tem, mas é como ele se manifesta na sua vida. Sim, você é orgulhoso. Todo mundo é. Eu digo até que eu não, já outras pessoas mais inteligentes do que eu, né? Constataram que o orgulho é o pai de todos os outros pecados. Então, não é se você é ou não é, mas como ele se manifesta na sua vida. E feliz é aquele onde o Espírito Santo revela como esse orgulho se manifesta, para que haja arrependimento, mudança de vida, né, e busca pelo Senhor. Porque o orgulho é uma coisa muito, muito complicada. Tô lembrando aqui de uma história, mas se eu contar esse vídeo vai ficar um pouco grande. Acho que eu vou contar. Mas aí você tenta me acompanhar até o fim. É difícil também, né? Às vezes assistir o vídeo até o fim. Mas espero que você fique aqui. Tem uma história que é da tradição católica, assim. E eu vou contar aqui resumido e da maneira que eu até escutei, né? Talvez quem sabe é
vai dizer que não é bem assim, mas diz a lenda que tinha um santo da igreja que era Santo Antão. E ele era um homem extremamente piedoso. Ele buscava viver de uma forma santa, de uma forma perfeita, né, da melhor forma possível. E aí, ele nessa busca, ele resolveu ir morar numa caverna para se afastar de tudo, de todas as tentações do mundo. Então ele foi lá para o deserto morar sozinho e lá ele buscava horas de meditação, horas de leitura da palavra, horas de oração, para cada vez mais se afastar do mundo e buscar a presença de Deus, buscar a iluminação, buscar uma vida ascética, assim, sem pecado, sem contato com o mundo. Aí acabou que muitas pessoas começaram a ir até lá para receber dele palavras de sabedoria, orientação e tudo mais, né? Ele vivia lá. Aí um demônio viu que ele foi para lá para tentar ser o mais santo possível. Aí esse demônio o que fez? Foi para lá para tentá-lo, né? Demônio é um tentador, foi para lá para tentá-lo. E aí começou a tentar Santo Antão. E essa tentação durou anos, uns 40 anos, assim, tentando. Então, quando Santo Antão pegava o crucifixo para rezar, o demônio fazia com que aquele crucifixo parecesse com uma mulher sedutora para ele pecar nessa área. E aí ele começava a rezar ainda mais. Quando ele ia comer, Santo Antão mostrava para ele várias iguarias para ele se deliciar na comida, porque ele passava muito tempo em jejum. Então a comida era usada como uma tentação para ele usar da glutonaria e se acabar ali naquelas coisas e tal. Então ele era muito tentado. Quando as pessoas vinham até ele para poder pedir alguma orientação, alguma ajuda, o demônio então tentava ele a querer ser como Deus. Olha como você é famoso, você é importante, você tem seguidores, né? Você é um influencer, um influenciador. E aí Santão era tentado. Só que quando ele era tentado, mais ele rezava, mais ele jejuava, mais ele lia a palavra para se manter firme e não pecar. E esse era o objetivo da vida dele. Aí depois de 40 anos, ele tinha sido tentado de todas as formas durante muito tempo. O demônio cansou. E o demônio falou para ele: olha, ninguém nunca me cansou como você. E eu agora vou desistir, desisto, porque você não vai cair em tentação. E o demônio virou as costas e foi saindo da caverna. Aí o que Santo Antão fez? Santo Antão se ajoelhou e disse: Deus, muito obrigada, porque hoje me tornei um santo. Nessa hora, o demônio se virou e voltou, dando um sorriso. Por quê? Porque Santo Antão caiu no orgulho. Orgulho de se achar santo, de se achar bom demais. Então, essa questão do orgulho afeta todas as pessoas e se manifesta de formas diferentes na vida das pessoas, né? Mas o orgulho tá aí em nossas vidas. E estava na vida dos discípulos. E aí Jesus pergunta, aí eles falam isso para Jesus, que é o maior no reino dos céus, revelando, obviamente, o orgulho. E aí Jesus traz uma criança pequena e coloca no meio deles. Jesus não está mostrando com isso que uma criança não tem pecado. Todo ser humano já nasce pecador, separado de Deus, é o que a palavra de Deus diz. A criança, ela é pecadora. A criança precisa de arrependimento e precisa de salvação. Por isso que é importante nós falarmos de Jesus para as crianças. Mas uma característica que Jesus chama a atenção das crianças é que as crianças, primeiro, elas são dependentes e segundo, elas estão dispostas a aprender. E nós, diante de Deus, nós precisamos viver uma vida de dependência e de disposição para aprender. Porque o orgulho é justamente essa prerrogativa de acharmos que somos suficientes, de que sabemos todas as coisas, de que não precisamos de Deus. E uma criança, ela depende dos pais. Veja um bebê, veja uma criança pequena, ela depende 100% dos pais. Os pais precisam dar banho nessa criança, os pais precisam alimentar essa criança, os pais precisam proteger essa criança. Os pais precisam ensinar essa criança das coisas mais básicas, como falar, como pegar utensílios, até as formas mais complexas de valores, né? De respeito, de educação e tudo mais. A criança depende dos pais.
E nós precisamos viver uma vida de dependência do nosso Pai Celestial. Uma vida de dependência até para sermos humildes. Jesus disse: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, olha só, porque sou manso e humilde. Então nós precisamos dessa dependência. Então Jesus usa essa criança para mostrar isso, dependência e disposição para aprender. E aí Jesus continua o texto dizendo que se alguém fizer um desses pequeninos pecar, melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho, que era bem pesada, né, no pescoço, e se lançasse ao mar. Então Jesus ele traz aqui nesse texto, do versículo 6 até o versículo 11, o nosso compromisso, a nossa... Não é compromisso, eu tô ruim da memória, tô esquecendo as palavras. Jesus quer mostrar aqui o rigor e como nós precisamos encarar a nossa vida de uma forma mais responsável. Porque as nossas atitudes, elas serão cobradas, e as nossas atitudes podem fazer com que alguma pessoa peque. E se nós fizermos com que pessoas pequem, isso é muito grave, e mais grave ainda é se for um pequenino. Que pequenino está se referindo no texto, né? Alguns comentadores vão dizer que se refere a crianças, porque Jesus tinha uma criança perto e ele já estava falando sobre isso. E alguns comentadores vão dizer que Jesus está se referindo a pessoas novas na fé, pessoas que ainda estão começando o seu caminhar com Cristo. E se nós fizermos com que essas pessoas pequem, se escandalizem por alguma coisa que nós fazemos, é algo extremamente grave. Então, independente se é criança ou se é pessoas novas na fé, de qualquer modo, Jesus chama a nossa atenção para o nosso modo de viver. Porque a depender do nosso modo de viver, se nós fazemos outras pessoas pecarem, as consequências serão extremamente graves. Olha o versículo 7, na Nova Versão Transformadora, é bem diferente o que diz aqui, mas eu achei muito bom. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Quanto sofrimento haverá no mundo para as tentações por causa do pecado? Para o pecado. Então, se você é uma ferramenta para fazer outra pessoa pecar, isso é extremamente grave. Ainda que elas sejam inevitáveis, então, por mais que o escândalo seja inevitável, por mais que seja inevitável, aquele que os provoca terá sofrimento ainda maior. Então, o discurso de Jesus é forte, é pesado, e nós precisamos viver atentos sobre como nós vivemos o nosso comportamento. Paulo disse para Timóteo ser exemplo dos fiéis. Então, Deus está chamando a nossa atenção para que nós precisamos viver uma vida responsável, porque a nossa atitude, ela pesa na vida de outros, e esse peso, se for para levar essa pessoa a pecar, a se afastar de Deus, a se escandalizar com o evangelho, isso é perigoso, porque nós seremos cobrados e nós teremos algum tipo de castigo por conta disso. É claro que a pessoa que é salva não vai para o inferno por conta disso, né? Porque a salvação, nós não perdemos a salvação. Mas de algum modo nós seremos sim, passaremos sim por algum tipo de punição por conta daquilo que nós fazemos. Seja no céu, seja aqui na terra. Deus vai, de alguma forma, fazer justiça com relação a isso. E aí Jesus continua dizendo sobre algumas coisas que podem fazer com que a gente peque, né? Ele fala, se teu pé, portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos ou com os dois pés. Então Jesus aqui ele vai falar sobre várias partes do corpo, mas usando como exemplo que se nós temos uma fraqueza, e essa fraqueza nós não temos tratado aos pés da cruz, nós não temos buscado em humildade depender de Deus para ter vitória, mas também participação nossa, porque a santificação é assim, ela depende de Deus totalmente, a santificação é dada por Deus, mas há uma participação humana, onde eu preciso me esforçar para ser santo, sim, preciso mudar comportamento, sim, preciso aprender como
vencer esses pecados, essas tendências, essa fraqueza. Como eu vou vencer? A palavra de Deus me dá as ferramentas, dependendo de Deus, do sangue de Cristo, mas eu me esforçando. E se você não se esforça, mas se você vive uma vida deliberada, pecando, eu sou assim mesmo e tal, cuidado. A advertência diz que é melhor ir para o céu. Faltando uma parte, então quer dizer, seguir a Jesus é um negue-se a si mesmo, que a gente já viu aqui. Negar-se a si mesmo é anular essa parte da sua vida que você poderia usar, mas você diz não para que você então vá para o reino dos céus. É melhor você abrir mão da sua vontade do que ter a sua vontade e dizer meu corpo, minhas regras, minha vida e eu que mando e ser lançado no inferno. E olha, só que Jesus é que diz mais uma vez sobre o inferno. Ele fala no fogo eterno. Então existe sim uma punição eterna. E Jesus está nos chamando ao arrependimento, à confissão de pecados e a uma mudança de vida. Depois o texto vai falar sobre a ovelha perdida. Depois ele vai falar como corrigir um irmão. Então, se a gente vê um irmão em pecado, nós precisamos ser ferramenta de Deus para levar aquele irmão ao arrependimento. E aí mostra aqui alguns meios. E depois existe uma parábola que vai falar sobre a importância do perdão. Porque Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele precisa perdoar a pessoa, né? 7 vezes? Então a pessoa peca contra mim 7 vezes, eu perdoo 7 vezes? Aí Jesus aumenta, Jesus diz 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola, uma história, para exemplificar o que ele está dizendo. E essa parábola é extremamente importante, porque revela, primeiro, um relacionamento de uma pessoa com Deus, e depois o relacionamento de uma pessoa com outra pessoa. Então, aqui conta a história que um homem devia 100 milhões de moedas, devia um valor exorbitante para um outro homem. E aí esse outro homem chega até ele e fala, eu quero meu dinheiro, você tem que me pagar. E aí esse homem implora por perdão, porque não tem como ele pagar. A dívida é altíssima. Ele implora por perdão, por misericórdia e tal, e aí ele é perdoado por essa dívida. Quando ele sai da presença desse senhor, ele encontra outro que deve para ele só 100 moedas. Esse homem tinha acabado de ser perdoado por sua dívida exorbitante. E agora outra pessoa deve para ele uma coisa muito menor. E ele então agarra pelo pescoço, joga na cadeia e obriga de qualquer jeito aquele homem a pagar. Essa parábola pode exemplificar o que nós recebemos de Deus. O perdão que Deus nos deu é extraordinário. O nosso pecado é exorbitante. Nós pecamos terrivelmente, mas Deus nos perdoa. E o que nós precisamos fazer então com o nosso próximo? Perdoá-lo. Por mais que pareça ser uma dívida, né, que a pessoa nos deve muito, não se compara àquilo que nós recebemos de Deus, que é o perdão dele. Então Jesus, ele nos ensina sobre a importância do perdão. E no capítulo 5 a 6 vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E lá diz, perdoai os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Então, o perdão está bem associado a nós perdoarmos o outro. Então, a falta de perdão interrompe o nosso relacionamento com Deus. A falta de perdão é uma coisa extremamente séria, porque não há pecado que não deva e mereça o perdão. Então, o perdão ele precisa ser exercitado por nós. E por nós que eu digo aqueles que compreenderam o tamanho do seu pecado e foram perdoados por Deus, né, por Cristo Jesus. Então o texto é esse, com certeza a palavra de Deus é viva, você vai ainda achar muitas preciosidades nessa palavra. Então fica aqui também a minha advertência, né? Leia a Bíblia, nada substitui o seu momento de leitura com Deus, da palavra de Deus, e certamente você vai pegar aí muitas preciosidades dessa palavra. Então o vídeo é até aqui. Muito obrigada, viu, por você me acompanhar até aqui, se você conseguiu aí, muito obrigada mesmo, e até a próxima. Lembrando que meus vídeos saem todo sábado e toda terça-feira às 11 da manhã. Então ativa o sininho aí para você não perder nada, tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima.